orar pela vida do presbítero em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e apresentamos o teu servo, Senhor, nesta noite, Pai. Venhamos a Ele como ferramenta, Senhor, instrumento nas tuas mãos, meu Deus do céu. Venhamos ao teu servo, Pai, na palavra, que aqueles a qual possa vir ouvir, Senhor, a tua palavra venha tocar no seu coração, que vidas venham a ser convertidas, vidas venham a ser curadas, Pai. Salva nesta noite, através da poderosa palavra do Senhor, porque é assim que eu creio, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, toma nas tuas mãos o teu servo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Leandro, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está com a oportunidade, querido. Amém, glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer à rádio por mais uma oportunidade a qual tem nos concedido, a minha esposa, o presbítero Jonathan, que está nos acompanhando. E quero agradecer mais uma vez ao Brasil. Amém. Por nos conceder essa oportunidade. A missionária Elisângela também. É uma alegria. Né? E eu sempre falo para minha esposa que a gente tem que honrar quem nos honra, né? Mesmo em meio à dificuldade, em meio a alguns problemas que nos acontecem, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra está em 1 Reis, capítulo de número 22, verso 5 em diante. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te que consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei a pelejar contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imla. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, dizendo: traze-me depressa Micaías, filho de Imla. Somente até aqui. Coisa boa é nós observar a palavra de Deus, observar a mensagem que Deus ele quer trazer para as nossas vidas. Coisa boa é nós entendermos o chamado de Deus para conosco. Nós vivemos em um tempo em que as nossas escolhas estão fazendo muito a diferença no mundo espiritual, tanto para o lado positivo, como também para o lado negativo. Este homem, Josafá, ele está indo em direção a uma guerra, a uma batalha, junto com o rei Acabe. E eles resolvem, ali no momento, conversar um com o outro. E Josafá lhe pergunta: já consultou hoje a palavra do Senhor? Nós já começamos o nosso dia secundário, um dia após o outro, sempre com a disposição de perguntar para Deus
qual é o propósito dele em nossas vidas. E na realidade isso não acontece. E muitas das vezes a emoção dos nossos corações, do nosso sentimento, se aflora, porque isso é notório do homem, é natural do ser humano. E se aflorando, nós começamos a andar pelos nossos próprios pés e fazer com as nossas próprias mãos o que nós realmente queremos. E aí acontece que as mãos de Deus é tirada. E nós, com os frutos que plantamos, vamos colher. Josafá é um homem que ele ainda está na regra de fé, que ele procura os preceitos de Deus. Porém, ele está com uma aliança com um homem que não quer nada com Deus. E vem a cadência o seu ministério por conta desta aliança. Nós vamos ver em 1 Reis 2 que Davi dá um conselho a Salomão falando sobre alianças. Algumas alianças a ser cortadas, algumas alianças a ser retiradas, outras alianças a ser conservadas, outras tendo uma segunda, uma terceira chance, uma terceira oportunidade, ou uma segunda oportunidade. E Davi começa dizendo o que aconteceu no seu ministério para que Salomão venha a ter uma atitude diferente na sua vida ministerial como um rei. Porque a preocupação é que a palavra de Deus veio sobre a vida de Davi dizendo que se ele obedecesse, o reinado não sairia das mãos da sua parentela. Aleluia! Então, Davi ele dá um conselho e manda exterminar algumas pessoas que lhe fizeram mal. O seu filho Absalão o expulsou do reinado e Simei estava do lado de Absalão. E do lado de Absalão, ele começa a afrontar a Davi. E nessa afronta, Davi ele reconhece que aquele tipo de aliança não poderia fazer agora parte com Salomão. E ele dá um conselho para Salomão, para que Salomão viesse dar uma oportunidade. Salomão o chama, conversa com ele, Simei diz, boa é esta palavra. E esta palavra que foi dita, foi o quê? Que ele ficasse em Jerusalém. Passados tempo, alguns trabalhadores que estavam sobre a sua cobertura, vai para a cidade de Gate. E Simei, pela sua emoção e equivocação, se levanta e vai atrás desses trabalhadores, desses servos ou escravos. E quando ele volta, a notícia já chegou no ouvido de Salomão. E havia um trato, havia uma aliança. E por conta desta atitude equivocada, Simei acaba perdendo a sua própria vida. Glória a Deus! Ou seja, por causa de algumas alianças, muitas das vezes alguém acaba perdendo a sua vida. A palavra veio para Simei, ficai em Jerusalém. E ele não ficou. Muitas das vezes, Deus ele tem um plano sobre as nossas vidas, quando o buscamos, e não só o buscamos emocionalmente, mas com inteligência, com entendimento. Buscamos, obedecemos, sacrificamos e sabemos que o dono do sacrifício irá responder-nos. Aleluia, Deus! Ele então perde a sua vida, Simei perde a sua vida. Só que no meio dessa conversa, Salomão explica para ele, ô Simei, você não disse que boa era este trato, bom era este trato, boa era esta palavra?
Pois por que então fizeste de uma maneira ao contrária? Ou seja, alianças que não deveria ser feita, acabou que aniquilando o chamado, a estrutura, aniquilando uma família, trazendo destruição para um lar, para uma casa. Josafá, voltando para o texto, ele recorre para Deus, porém a sua aliança está equivocada com Acabe. Acabe, na verdade, quer só colocar alguém na frente para ele se sobressair, para que todo o mal que vem contra ele, dos seus inimigos, possa ir para uma outra pessoa. Assim são os inimigos de Deus, tirando proveito das situações para prevalecer e permanecer, aleluia, de pé. Mas eu louvo a Deus, porque de toda a estratégia do inimigo, Deus tem sempre uma solução para alguém que se prostra, para alguém que ora, para alguém que busca os conselhos de Deus. Nós vemos aqui que quase 400, o texto vai dizer, não é exato, mas quase 400 profeta que é escolhido e chamado à frente, dizem a mesma coisa. Alguns teólogos, algumas visões teológicas, diz que o espírito da mentira toma a boca daqueles profetas e eles começam a profetizar. Eu mesmo não acredito nisso. Tem um propósito em todas as coisas. E eles profetizam que tudo vai dar certo, que as coisas vão dar certo. O Acabe, ele tem uma rincha com quem fala a verdade. E dificilmente alguém que fala a verdade vai ser afeiçoado pela população, vai ser afeiçoado pela tua igreja, vai ser afeiçoado pelos seus amigos. Muito pelo contrário, eles vão ser odiados. E aí é que se cumpre a palavra de Deus. Você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser rasgado ao meio, como os profetas que pregaram esta palavra. E ele começa agora a atribuir, aleluia, ouvindo essas profecias desses quase 400 homens, que na verdade estava colocando a vida dele em xeque. Ele não é um emocionado, como muitas das vezes nós vemos muitos emocionados, pelas suas emoções, tomando atitudes precipitadas e acabando se dando mal. Não, Acabe é um homem inteligente e ele raciocina muito bem antes dele tomar qualquer decisão. E ele ali naquele momento, há uma pergunta que fica vago. Não há mais nenhum profeta para que possamos consultar, ou seja, esses 400 profetas, poderia haver algumas falhas neles. E agora o Acabe diz, ainda existe um profeta, porém, este homem eu odeio, porque ele nunca fala o que eu gosto ou quero ouvir. Aleluia! Oh, glória Eita a Deus. Deus! Quando a palavra do céu ela vem direcionada, aleluia, muitas das vezes não tem um sabor muito agradável. É por isso que alguém se levanta de dentro de uma igreja e sai, vai para a sua casa. Outro levanta e vai procurar a internet, outro vai beber água, outro vai no banheiro, outro vai conversar, outro vai tirar atenção. E os comichões dos ouvidos vai entrando e embaraçando o entendimento ao ponto dessa pessoa não ser mais racional, mas ser sentimental, ao ponto de agora começar a deixar um espaço vago e não um espaço para ouvir a palavra de Deus. Este homem agora é gerado uma dúvida no coração dele. Ele sabe que o profeta, ele prega uma palavra dura, mas uma palavra correta, porque a sua conduta condiz quem ele é. E a Bíblia vai nos dizer que este homem é chamado, e há ali
ele é chamado, mandam chamar os oficiais e disseram: traze-me depressa a Micaías, filho de Ila. Aleluia. O mensageiro então ele vai chamar Micaías e falou-lhe dizendo: vês aqui que a palavra dos profetas a uma só predizem coisas boas, para que o rei seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. Ou seja, já encurralaram Micaías e falaram: todos os profetas 400, quase 400 lá falaram a mesma coisa. Só coisas boas para o rei. Eita Deus. Só coisas boas. E você fala a mesma coisa também. Oh, glória. O homem de Deus, ele não é comprado. O homem de Deus, ele não é porque alguém está agradando. Não. Ele faz porque ele tem uma chamada, porque Deus o escolheu. E Deus, ele há de se responsabilizar. Aleluia. Porém, Micaías disse: vive o rei, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto eu falarei. Oh, glória. Ele já deixou bem claro que se o Senhor mandasse ele falar o que tinha de falar, ele falaria. E vendo ele, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a pelejar, e deixaremos de ir. E ele lhe disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na tua mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurei que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: via todo Israel disperso, pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, Deus, através de uma estratégia, ali naquela fala, quando ele viu o rei Micaías, profetizou coisas boas, até o próprio rei começou agora a se incomodar. Por quê? Nós temos algo vindo de Deus. Lá no Gênesis, Deus, ele sopra de dentro dele na narina do homem. E o que vem de Deus? O fôlego de vida. Ou seja, algo dentro de nós veio dos céus. Então há um conflito interno, a qual começa a debater no coração de Acabe. E Acabe, por ser muito inteligente, começa a distinguir ali que tem alguma coisa de errado. E ele, aleluia, diz: até quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando tudo está indo bem, é fácil, é bom, é mamãozinho. Agora o segredo está quando o negócio está difícil. É verdade. Quando a sua própria vida está ali em jogo, como na vida deste homem Acabe. E ele tinha tudo para o seu ministério ser bem sucedido, porém, as escolhas, mais uma vez, das suas alianças, também o fizeram ser um homem meio que sanguinário. Aleluia! E o texto vai nos dizendo que ele proclama: eu já não te falei para você não mentir para mim? Falas a verdade, no nome do Senhor. Alguma coisa o incomodou. Ou seja, algumas pessoas vão dizer que até o espírito, na hora da morte, ele avisa. Aleluia! Porém, aqui está acontecendo algo que eu imagino que seja o próprio Deus dizendo: olha, tu tens certeza? Esses 400 homens falou aí tudo que você queria ouvir, mas este tão somente ele fala sempre o que você não se agrada. Será que ele está hoje falando para concordar, ou será que ele está reservando alguma verdade da parte de Deus? Aí então ele começa a falar, o Micaías começa a falar: vi a todo Israel disperso, olha aí, sem pastor, as ovelhas indo sem ter um Senhor, tornando, ou seja, retornando, voltando para a sua casa, cada um em paz, ou seja, sem briga, sem confusão. E ali ele resolve ir mesmo assim. Ele pega, prende o homem de Deus para que ele só seja liberado
Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetiza a mim o que é bom, sendo só o que é mal? Aleluia. Ele olha e vê, eu queria que esse cara falasse a verdade, mas não queria. E quando ele fala a verdade, aleluia, isso me incomoda. Olha lá, eu falei que ele nunca profetiza sobre a minha vida coisas boas. Talvez você esteja em uma situação na sua vida, a qual você esteja dizendo assim: mas nunca acontece coisas boas na minha vida. Porém, será que você está preparado para receber as coisas boas? Ou será que você está precisando receber um preparo da parte do Senhor? Glória a Deus! O preparo da parte do Senhor, ela vem por manutenções, e essas manutenções é gerada e é criada através de perca, através de batalha, porque Deus, ele quer provar a tua fé, ele quer saber o que realmente existe de adorador dentro de você. E você, ouvinte, nesta noite, aleluia, se você está passando pela turbulência, pela tribulação, sinta-se privilegiado. Primeiro, porque o diabo, ele só tem um trabalho de perseguir alguém que tem de Deus. Aleluia. Então, se você não estiver na posição, já se coloque na posição de adorador. Clame ao Pai, para que o Pai venha te socorrer neste momento difícil. Segundo, comece agora a se levantar e tomar, aleluia, parte de alianças que vai te levar para o reino dos céus. Aleluia. Não alianças que vai te tirar do propósito do reino. Aleluia, porque para tirar tem muitos. Aleluia. Mas irmão, eu estou em busca de uma porta de emprego. Glória a Jesus. Clama a Deus, porque o seu pedido vai ser atendido. Aleluia, um emprego bom, que vai te pagar bem. Você vai ser bem remunerado, em um horário que te dê tempo e espaço para você não só ir para a igreja, mas para você vivenciar o tempo com a sua família, ter o privilégio de você chegar no teu lar, aleluia, abençoando o seu tempo para Deus e para com a sua família, para com os seus filhos, aleluia, não sendo só um escravo do seu trabalho, mas ser livre, trabalhando para Deus e Ele te dando o tempo necessário, regendo o tempo de sobre a sua vida para você ter um espaço de tempo sobre a tua família. Aleluia. Estes homens, pelas escolhas dele, houve alguns problemas que muitas das vezes, aleluia, não tinha mais o cabimento de ter sucesso mais. Então Deus agora, ele tem que gerar uma situação para constranger, aleluia, e para fazer notória o teu nome através da boca do profeta. Aleluia. Prenderam o profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus, oh glória, louvado, prenderam ele, aleluia, e eles foram para a guerra. O espertão do Acabe, ele começa a ter um surto de ideias, e coloca Josafá: Josafá, vem aqui, nós vamos fazer diferente, nós vamos para a batalha, mas você vai ir na carroça que eu estou indo, a carroça do rei, você vai com as vestes reais, e eu vou colocar as vestes de soldado. Aleluia, meu irmão, minha irmã, quando Deus está no negócio, não adianta se esconder. Quando Deus está no negócio, você pode se esconder no mais profundo lugar, como diz o Salmo 139. Aleluia. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer à mais profundeza da terra, lá o Senhor aleluia, está Deus, glória. também. Aleluia. Ou seja, o Senhor, ele sabe de todos os nossos passos. Aleluia. Os passos de quem obedece, ele conduz, ele prepara, ele livra, ele limpa, ele dá o livramento quando nós não conseguimos ver. Mas algumas pessoas que querem andar se estribando no seu próprio entendimento, não tem como, porque Deus, ele quer dar o livramento e a pessoa está indo para o buraco. Aleluia, está indo para a luta, para a batalha, para a peleja, sendo que Deus não mandou ir, mandou ficar, como no caso de Simei, ficar em Jerusalém. Ele resolveu sair de Jerusalém e recebeu como punição a morte. O Espírito de Deus tomou a vida de Micaías e falou: fica, não vai para a batalha. Ele pega e vai para a batalha. O rei Acabe vai para a batalha numa forma diferente, mas ele não deixou de ir.
E quando chega lá, viram, as batalhas começam a acontecer, espada para tudo que é lado, viram que era o rei Josafá. Então a guerra foi cessada. Ou seja, quando Deus está no controle, as guerras é cessada pelo homem de Deus. Aleluia. Pelo homem que está na brecha. Apesar das suas alianças, ainda tinha salvação. Aleluia, glória a Deus, sobre a vida de Josafá. Mas para o rei Acabe, já era a sua última oportunidade. E o que ele faz com a sua oportunidade? Ele prefere ir para a guerra, para a batalha. Antes, ele consultou a Deus. O problema não foi consultar a Deus. O problema foi não obedecer a consulta que Deus, aleluia, lhe permitiu. Aleluia, que fosse acessado. Ele desce para a batalha, desce para a guerra. E quando os perseguidores Jesus, aleluia, não acharam Acabe, acharam Josafá. Então a guerra cessou, parou a guerra, parou a batalha, parou a tormenta. E parece que é um negócio, irmão. Aí um soldado, tipo que meio que assim, ele pega e fala assim, não vai ter guerra. Aí ele pega, estica a flecha e solta a sua flecha pro nada, pro lugar, pro vento, pro ar. Aleluia. E essa flecha, ela está determinada a sua função que foi programada. Essa flecha, ela sai daquele arco em busca de um alvo. Só que esse alvo, aleluia, espiritualmente falando, é o propósito de Deus naquele acontecimento. A palavra de Deus tem que sobressair. O homem não volta vivo. Ainda que não houvesse guerra e nem batalha, Deus falou, está falado. E não houve batalha. Mas a palavra do Senhor teve que se cumprir. Aquela flecha vai subindo aos céus. Aquele homem, ele ficou meio que sem querer brigar, sem querer, discutir. E ele solta aquela flecha ao vento, ao ar. E aquela flecha vai. E a Bíblia vai dizer que entra entre uma brecha do seu escudo e pega sobre a costela de Acabe. Acabe não morre, mas ele é carregado, é ferido, e colocam ele. Então os homens amarrou o arco e tirou a esmo, e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então disseram os seus carreteiros, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro, de frente aos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra, voltando em paz. Ou seja, a palavra de Deus foi dita, ela não revoga. A não ser que seja algo específico, como Deus mandou Isaías falar com Ezequias, e o homem colocou a cara do pó, ao ponto de Deus atender e mandar Isaías voltar e profetizar para ele mais 15 anos de vida. Neste caso, não houve obediência da parte de Deus e houve morte. Deus mandou ele ficar e não ir para a guerra, ele foi. Ele vai para lá, para aquela cidade, morre e se perde a sua vida por causa de determinadas situações, não obedecendo a voz de Deus, não obedecendo a trajetória, não obedecendo os caminhos e os propósitos que Deus tinha. Porque eu acredito que Deus tem um propósito de vida para cada um. E é propósito grande. Porém, nós nos embaraçamos com coisas tão pequenininhas que muitas das vezes a gente fica estagnado por coisas fúteis. E Deus querendo nos arrancar, querendo mostrar coisas grandes e firmes a qual não sabemos. E nós deixamos de confiar e entregar a nossa vida em suas mãos para acreditar naquilo que as nossas mãos apalpam, naquilo que os nossos olhos
veem, naquilo que os nossos ouvidos ouviram, mas a Bíblia vem nos dizer aquilo que o ouvido nunca ouviu. Aleluia, nem o entendimento entendeu. Deus tem preparado coisas grandes e firmes para você, a qual você não sabe. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, Nós Deus. não sabemos, mas Deus tem reservado para aqueles que obedecem. É, Mais à papai. frente você vai ver que o livramento que Deus dá para Josafá. Aleluia, os guerreiros, eles se manifestam entre um e o outro, um tropeça no pé do outro e começa a se matar. Um exemplo, é assim nas guerras, assim nas batalhas. Às vezes você vê o vizinho tá fazendo aquele furdúncio, de repente ele pega, briga com o outro, acabou a festa. É assim, eles mesmos se exterminaram. E vem um falando, Josafá, vamos voltar lá, porque os despojos deles ficou tudo lá, ouro, prata. Ou seja, Deus ouviu a oração de Josafá e ele volta para pegar todos os despojos, ouro e prata. Deus, ele tem reservado coisas grandes e firmes para o teu povo, mas é necessário que algumas alianças mundanas sejam desfeitas, para que a nossa aliança com o Todo-Poderoso seja feita. Aí o que acontece? Nós não ficamos dependentes da depressão, porque quando nós desobedecemos, é o princípio de tudo. A depressão começa a bater na porta, a depressão começa a se achegar. O espírito maligno chamado hoje, vamos dizer assim, trocaram o nome dele e colocaram depressão. Colocaram a depressão, mas é um espírito maligno, a qual Deus quer te libertar. Se você for fiel a Deus, obedecer a Deus, Deus ele vai te segurar pela tua mão, vai te tirar desse calabouço e te puxar para cima, te mostrando novos horizontes. Aquilo que ainda que esteja dando errado, vai passar a dar certo. A Bíblia vai dizer que Isaac começa a cavar um poço, alguém vem e toma. Ele não desistiu por causa disso, ele não ficou choramingando as pitangas. Não, ele foi cavar outro poço. Às vezes é necessário que nós levantamos, sacudimos a poeira daquilo que foi dado errado e passamos para um outro patamar. Jesus, seguindo avante, sem parar, olhando para um alvo só, a Cristo. Aleluia, Deus tem uma promessa para você que está me ouvindo. Seja onde você estiver, Deus pode mudar a tua história. O país pode estar em confronto, em guerra, mas se Deus tiver um plano de salvação sobre a tua vida, Deus pode gerar uma situação e te tirar, aleluia, da situação que você está e te colocar numa situação aonde, aleluia, tem o leite, tem o mel, aleluia, para te abençoar. Por isso, comece agora a obedecer, aleluia, comece agora a obedecer esta palavra. Mas irmão, você não sabe como que está a minha vida, irmão, aleluia, cada um tem o seu propósito, aleluia, talvez você chegou na onde você chegou pelas suas escolhas, aleluia, não pelas escolhas de Deus, porque você às vezes entrou no seu sentimental e resolveu tomar decisões precipitadas, e essas decisões te colocou aonde você está, mas Jesus está dizendo, enquanto a vida há esperança, aleluia, Ele está te dando oportunidades, aleluia, para o teu crescimento espiritual, aleluia, para você ter um entendimento racional, ter uma fé inteligente, aleluia, que Ele está querendo proporcionar para você, não uma fé de perca do reino, mas uma fé de ganho do reino, aleluia. Então se levanta nessa noite, faz que nem a palavra nos diz, entra, fecha a porta do teu quarto em secreto, clame, Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual não sabes. Esta palavra de Josafá, ela me ensina em que nós temos que tomar algumas decisões urgentes no momento necessário. Me ensina a palavra de 1 Reis 2, quando Davi começa a falar com Salomão, que nós precisamos cortar algumas alianças que não nos levam para o reino. Irmão, sem dó, sem piedade. Irmão, mas corta, irmão. Está te prejudicando espiritualmente? Sai fora dessas amizades.
uma amizade que te tira de uma coisa boa para te levar para maldição, isso não é amizade. Amizade é aquela que te tira dos lugares obscuros para te colocar em lugares que tem luz, que tem paz, que tem o excedimento de entendimento. Aleluia. O profeta Micaías, talvez ele era mal visto pelo Acabe, mas Acabe tinha certeza que ele era um homem de Deus, que Micaías era um homem de Deus. E o seu cheque foi esse, não dar crédito para a palavra de Deus. Então fique com essa palavra. Aleluia. Onde que você estiver, se levante aí agora. Que esta palavra possa penetrar na tábua do teu coração ao ponto de fazer você reconhecer que Deus é Deus. Ah, irmão, mas eu sou ateu. Não interessa, irmão, o que você seja. Você pode ser ateu, você pode ser hebreu, pode ser brasileiro, chinês, americano. Ali a palavra era só para os israelitas. Mas a Bíblia vai nos dizer que houve um casamento. E o povo, os príncipes que foram escolhidos, não quiseram, não aceitaram aquela festa, aquele rei. Então, já que eles não aceitaram, o rei mandou outra carta escrevendo. Então, manda para povos, línguas e nações. Quem é esse povo? Línguas, nações. É eu e é você. Somos estrangeiros, né? Numa terra fértil. Que terra é essa? A terra da presença do rei. Então ele te chama, ele te escolheu desde o ventre. Aleluia, louvado seja Deus por aquele povo ter negado a Cristo, porque nos houve uma oportunidade de nós ser enxertado na videira verdadeira. Aleluia, se deixe ser enxertado na videira verdadeira e a tua vida, a tua história, aleluia, ser irradiada pelo poder do Espírito Santo, aleluia, e mudar a tua trajetória, mudar a tua vida, aleluia. Esta é a palavra que o Senhor colocou e gerou no meu coração. Se levante desse chão, cuidado com as suas alianças, aleluia, e vamos firme no foco, no propósito e na fé que unifica eu e você no mesmo propósito, amém? Glória a Deus. Já retorna aqui para você. Glórias a Deus. Não terminou ainda, tá? Vou no final presbítero ora para nós dar encerramento. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu quero deixar os agradecimentos para a honra e a glória do Senhor, né? A Juliano, Tiago, Bia, Ilma, Thalita, Vanusa, minha esposa Elisângela e todos quantos nos ouviram ali pela rádio web Pleno Gospel. Eu quero aqui agradecer a Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes no nome do Senhor Jesus Cristo. Já queria pedir para o Léo orar mais uma vez pela pastora Ângela, né? Sim. E por todos que necessitam nesta noite no nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Quero estar orando também, pedindo a intercessão de cada ouvinte para o nosso pastor Fábio, Trombeta, um homem de Deus, a qual está passando ali por um processo também, né, de enfermidade com a sua esposa, mas eu creio que o céu ele tem a providência para todas as coisas. A pastora Ângela, né? Também estamos orando pela pastora Ângela, amém? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor. Nós intercedemos agora, meu Pai, pela pastora Ângela, pelo nosso pastor Fábio Trombeta, Senhor, sua esposa, a sua família, a família dessas pessoas, dessa mulher de Deus, ó Pai, deste homem de Deus. Meu Deus, nós clamamos aos céus agora, meu Deus. Oh, Jesus, para que o Senhor entre com a providência